Agora são 11 horas e 44 minutos. 11h44 e ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Nova Era, a gente está recebendo uma ilustre visita, que é a visita do deputado federal Sérgio Souza. Ele está cumprindo a agenda em municípios aqui da nossa região e visita aqui os estúdios da gente também. Sérgio Souza, primeiramente, boa tarde. Bom dia ainda, né? Eu não almocei, ainda não é meio-dia, né? 11 horas e 45 minutos. Bom dia, Berimbau. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem aqui também pelas mídias sociais. É um prazer estar aqui novamente nos estúdios da Nova Era. Faz dias que eu não vi aqui, hein? E o Sérgio está cumprindo a agenda na região. Fala um pouco dessa agenda, acho que é hoje, amanhã, né? Berimbau, eu perdi meu pai recentemente, né? Um acidente, ficou um tempo na UTI, acabou, Deus levou ele. Foi um acidente mesmo que foi a consequência? Foi uma lida de gado, né? Ele tava lá, o boi bateu numa porteira, a porteira bateu na cabeça dele. Meu pai muito ativo, meu pai montava a cavalo, laçava boi, bezerrada, muito ativo mesmo. Já com 83 anos, acabou se fazendo na UTI. Então ficou uns quase 60 dias na UTI, acabou não resistindo e veio a falecer. Mas ficou minha mãe. E minha mãe esses dias teve aí uma gripe forte, acabou pegando uma pneumonia e eu me programei para ir ver ela hoje. Então vou passar a tarde com ela, à noite, e amanhã tenho mais agendas. Então vindo para cá, montei uma agenda na região, estou vindo de Maringá, já passei em Itacolomi, ali com o João Pedro, nosso prefeito, o Andreola, nosso ex-prefeito, os vereadores, nossa turma toda. E aqui em Borrasópolis eu fiz uma reunião aqui com o ex-prefeito Dalto, com os vereadores, com a base partidária, dos amigos. Estamos passando do lado, vamos lá, quando a gente vem, a gente faz uma espécie de relato das nossas posições a nível de Brasil, no Parlamento Brasileiro, as nossas ideias, a gente leva daqui muitas ideias. Também colocamos aí os recursos que nós estamos trazendo. Agora vamos trazer uns recursos na área da saúde. Os vereadores aqui, o Dominado e todos os vereadores, o Rose, estão vendo quais serão a destinação desses recursos. Levamos alguns pedidos. Ainda vou agora a Lidianópolis, lá com o Magrelo, com o Marcão, com a turma lá, nossos vereadores também. Bater um papo, conversar um pouco sobre a política regional, local, sobre o nosso papel no Congresso Nacional, enquanto defensor do agro, do produtor rural. E aí, amanhã, eu tenho lá um encontro em Jardim Alegre, está tendo uma feira do agro, e lá o Pio, o nosso vereador, nos convidou para estarmos lá em Jardim Alegre, visitando a feira, e aí, junto também com os nossos amigos do partido, a Neuza Pessutti, todos os demais colegas. Depois ainda vou a Ortigueira, de Ortigueira passo em Baú, e amanhã, no final da tarde, à noite, estarei em Curitiba. E o menino do Arapuã comanda hoje também o PMDB? O MDB, né? Pois é, rapaz. A gente parece que não tem o que fazer, né? Não tem pouco serviço. Mas você sabe que se a gente... Não que não estava bem cuidado, o Anibele estava fazendo um bom trabalho, mas a gente tem umas ideias um pouco diferentes. O diálogo acho que é muito importante para construir o partido. E o partido ele passa por um momento de reconstrução. Já começou há 4 anos, quando nós ganhamos a convenção do Requião naquele momento. O Anibele assumiu a presidência, ficou 4 anos. Então a gente já vem nesse momento de transição. Nós deixamos de ser oposição ao governo do Estado, passou a ser situação, inclusive hoje com secretaria definida dentro do governo do Ratinho Júnior. E nós já melhoramos a nossa posição a nível de prefeitos no estado do Paraná. Nós temos 30 prefeitos hoje em municípios bons como Francisco Beltrão. Nós temos aqui Pitanga, aqui perto, Almirante Tamandaré, temos Palotina, temos aqui Tibagi, então temos Castro, no Paraná. Nós temos vários municípios importantes que a gente conseguiu. Nós temos vice-prefeito de Ponta Grossa, presidente da Câmara de Guarapuava, presidente da Câmara de Ponta Grossa. Então a gente está reconstruindo o partido, aqui no Vale, vários prefeitos também, nós temos no Vale do Ivaí. Então essa reconstrução passa por montagem de chapa, né? O ano que vem nós temos eleições gerais e o MDB tem um propósito de fazer 3 deputados federais e nós estamos trabalhando para isso e fazer 6 deputados estaduais e participar da eleição majoritária. Como é que nós vamos participar da eleição majoritária? Ainda nós não sabemos. Podemos trazer alguém que pode ser o nosso candidato a governador? Podemos, tem nomes aí da política aqui do Vale do Ivaí, nomes muito fortes a nível do Paraná, que às vezes precisam de um partido forte e que lhe dê a garantia de candidatura.
Nós temos a possibilidade também de colocar vice, levar alguém ao Senado. Então, essa missão no MDB, prioritariamente, é a chapa para 2026 e a participação do partido nas eleições majoritárias. Essa polarização, ó, Sérgio, que tomou conta do Brasil e não acaba isso, né? Nós já passamos aí um bom tempo do pleito eleitoral, da eleição, o Lula assumiu a presidência e aí a gente vive isso ainda muito forte nas redes sociais, inclusive com muita fake news, com muitas inverdades. O Congresso Nacional a gente vê também muito dividido, o Brasil precisa caminhar. O que a gente pode dizer para o eleitor nesse momento, Sérgio? Berimbau, primeiro agradecer a pergunta, né? Faz tempo que nós não conversamos, mas eu me lembro de entrevistas anteriores, sempre nosso bate-papo muito cabeça, né? Perguntas inteligentes e de que retrata a realidade do país, principalmente a realidade política, né? É uma pena, né? Esse extremismo, né? E a gente sente isso na pele, né? Aqui eu tenho absoluta certeza, falando aqui com o Roberto até, vocês na hora de tecer um comentário, vocês têm que tomar muito cuidado, né? Porque o ouvinte que está lá do outro lado, ele pode ter uma posição ideológica que pode discordar com o que a rádio noticiou, não que a rádio opinou, que a rádio o noticiou. Então eu, como parlamentar, não é muito diferente, né? A gente tem que tomar muito cuidado na hora do nosso posicionamento político, partidário, ideológico. Às vezes um voto vira uma provocação. Isso é o que mais tem. Só para você ter uma ideia, um ano e pouco atrás, um deputado bem conhecido aí no Brasil, um gaúcho, apresentou uma proposta de impeachment do ministro do Supremo lá na Câmara dos Deputados. E começou a pegar a assinatura dos deputados. E a minha base, ou a base mais extremista de direita, começaram a me pressionar. Você tem que assinar. Eu falei, eu não vou assinar. Não existe impeachment de ministro do Supremo na Câmara. Isso é ridículo. É algo que o cara está fazendo para se promover. Não, mas é uma pressão, não sei o quê, tem que assinar. Eu não assinei. Mas apanhei muito, mas demais, assim. Nem piar. E para aqueles mais próximos, mais amigos, assim, que tinham mais liberdade, eu pegava o telefone e ligava. Eu falei, gente, vou explicar para você. O cara não está preocupado com o impeachment do ministro, ele quer se promover em cima dessa pauta. Passou um tempo, apareceu um post dele nas redes sociais comemorando 1 milhão de seguidores. A preocupação dele era angariar seguidores. Ele não quer controlar o ministro do Supremo, tal, só que ele cria uma narrativa muito forte sobre isso. E eu dizia a essas pessoas mais próximas, como que eu, que sou um defensor setorial do municipalismo, do agro, por exemplo, como é que eu vou sentar com o ministro do Supremo concordando ou discordando de posições daquele ministro? E nem todos os ministros têm o mesmo posicionamento, né? Mas como é que eu vou sentar com ele e o cara vai olhar para mim e falar assim, Sérgio, você é um advogado, um jurista, você é um parlamentar experimentado, você assina um impeachment de ministro do Supremo? Se não existe processo de impeachment na Câmara dos Deputados, agora você vem aqui sentar comigo para discutir uma pauta de direito à propriedade, de regularização fundiária, de demarcação de terras com relação ao marco temporal, de Código Florestal, de Lei da Mata Atlântica, que são causas que estão lá, que o produtor rural precisa que a gente vá lá e promova esse diálogo. Como é que você vai fazer isso, né? Então você veja, nós não podemos ser incoerentes. E dentro dessa situação do extremismo, a gente percebe muito, meus caros ouvintes, dentro da nossa própria família, dentro do próprio grupo de amigos. Quantas vezes você viu a situação de que, olha, o fulano vai fazer um aniversário, vai fazer um churrasquinho. Ou vai me reunir, tá alguém vindo visitar e vai fazer uma reunião aqui em casa. Mas, olha, será que eu convido o A? Se eu convidar o A, eu tenho que convidar o B. Mas se o B vir para cá também, esse B ele pode tomar umas 2 a mais aqui e ninguém aguenta ele, né? E ou, às vezes você está transitando até na própria rua, assim, você olha lá do outro lado, aquele cara que, nossa, tanto da direita quanto da esquerda. E já está mais da direita do que da esquerda, né? Da esquerda está mais escondidinho, né? Mas até mais da direita. E você já desvia, entra no comércio aqui, vira a esquina para você não encontrar. Isso é muito ruim, isso é algo que está fazendo mal ao país. E nós, do MDB, estamos fazendo um trabalho chamando essa responsabilidade para dentro.
É responsabilidade, sim, partidária. O MDB que fez a democracia, que fez a Constituição, que fez as eleições diretas, que fez o Plano Real. O MDB que sempre esteve nos momentos que o país mais precisou para ajudar nessas situações. Não foi diferente agora com o Michel Temer nessa retomada da economia. Então a gente vai nós vamos assumir para o partido a responsabilidade que o Brasil precisa pensar o Brasil. Eu gostaria de acrescentar uma pergunta nesse sentido. O que a gente tem visto nos últimos anos com essa polarização política é cada vez o número de partidos diminuindo, né? Essa semana tivemos mais uma federação sendo formada. Se não me engano, o PSDB, que era um partido bem tradicional também, perdeu muitos governadores, perdeu o último governador essa semana. E o MDB, como você falou, é um partido tradicional, está aí desde a redemocratização. Acredito que a ideia do MDB, desde muito antes. Qual que é o desafio para manter o partido vivo, relevante, nesse período em que muitas vezes falta o espaço para o diálogo? Olha, as mudanças que nós fizemos nos últimos anos na legislação foi, de fato, para diminuir o número de partidos. Nós tínhamos quase 40 partidos no Brasil. Não tem 40 ideologias um país, né? Não tem como ter isso. E, às vezes, virava balcão de negócios, né? Para chegar no momento de uma campanha, ir lá e negociar, seja a nível municipal, seja a nível nacional. Então, nós acabamos com coligações, então os partidos têm que montar chapa sozinho, e senão antes cada partido tinha um nome lá numa chapa de vereadores e aquilo não identificava a ideologia, é simplesmente um meio de sobrevivência, né? Agora criamos as federações, as federações foram criadas há 4 anos atrás, que foi a do PT com o PCdoB e PV e a outra do PSDB com Cidadania. E viu que isso deu certo. Por exemplo, o PV sobreviveu graças à federação. Agora, a União Brasil e o PP, eles formalizam fica um grande bloco no Congresso Nacional e vai ter muito peso nas eleições. E partidos como PSD, Republicanos, MDB, o próprio PSB de bola, Podemos, PSDB, esses partidos também vão ter que começar a trabalhar federações. Senão vão ter muita dificuldade. Por exemplo, montar uma chapa competitiva para você fazer 3, 4 deputados federais, que é 10%, 3 no Paraná, não é fácil. Para você ter 10% dos votos no Paraná, não é fácil, então talvez uma federação fique mais fácil. Você consegue selecionar um pouco mais isso. Mas e a parte ideológica? Perde? Não. Cada partido continua tendo as suas funções estatutárias, ideológicas, e ela só é como se fosse uma coligação. A federação só vale para as eleições, para compor a chapa nas eleições. Só que vale por 4 anos. Vai valer agora nas eleições gerais, mas daqui a 4 anos vale também e leva tempo de rádio, tempo de TV, leva os 2 partidos juntos para a mesma chapa. Em Brasília, além dessa questão do partido, além de debater o Brasil, além de aprovar leis, além da defesa do agro, o Sérgio tem trazido muitos recursos aqui para a região, o Gil tem feito muitos elogios, né, de recursos para Ivaiporã e para outros municípios. Esses projetos têm dado certo, né, Sérgio? Brimbal, sim, a gente tem muitas funções em Brasília, inclusive assumimos uma função na mesa diretora da Câmara. Eu sou representante do MDB, somos em 7 no total, na mesa da Câmara, eu sou um dos 7 lá em Brasília. Mas eu sou municipalista, eu cuido da minha região, cuido da minha base, e aonde a gente tem uma base ligada à administração, eu sempre digo que quando você participa de um processo eleitoral, você vai no palanque de alguém, você vai na campanha defender aquela candidatura, não quer dizer que você transfere voto, mas você passa a ser o fiador, você é o garantidor, você tem a responsabilidade de ajudar a cumprir aquele plano de governo que você defendeu. Então, é assim que tem que ser. Eu passei agora aqui em Borrasópolis mesmo, fiz uma reunião com o Dalto, com o pessoal, falei assim, nós perdemos a eleição. O Didi ganhou as eleições. Didi e o Di, né? Ganharam as eleições. Então, quem tem a obrigação de cumprir o plano de governo é aquele plano de governo que foi sabatinado nas urnas e foi o vencedor. O nosso plano foi derrotado. Agora, nós não podemos descuidar, porque nós eu continuo sendo o deputado de Borrasópolis. Não sou o deputado da administração, mas sou o deputado de Borrasópolis. Então, eu tenho obrigação de ajudar. E não é diferente nesses municípios. Então, aqui no Vale do Ivaí, 100% dos municípios têm participação nossa, em todos eles. Nem todos nós somos da base da administração, isso é do processo e da política, né? Você ganha aqui hoje, você perde ali amanhã.
E não é só aqui, né? Hoje nós fazemos política em quase 200 municípios do Berimbau, no Paraná inteiro. Oeste, Sudoeste, Oeste do Paraná, por exemplo, é a minha maior base de votação. Aqui no Vale eu faço em torno de 25 mil votos, eu faço 35, 40 mil votos no Oeste do Paraná. No Noroeste, região de Moarama, faço uns 10 mil votos, faço 10 mil votos no Sudoeste. Então a gente tem assim uma base muito espalhada, mas um compromisso de que se estamos em Brasília é porque o povo nos colocou lá. E essas pessoas que nos colocaram têm o direito de receber de volta, através do nosso trabalho, benefícios para a sua sociedade. Sérgio, aí aqui pela nossa região, a gente tem acompanhado questões de infraestrutura, rodovias, obras importantes, aquela ponte ali que interliga Grandes Rios até Ivaiporã, que são projetos dos prefeitos, são projetos também do governo do estado. E como deputado federal, você tem participado disso também, né? Olha, essa é uma pauta da MUV, né? De muito tempo, e é uma pauta do Gil, né? Eu lembro o Gil trabalhando isso incansavelmente. E o Gil, ele tem posicionamentos fortes, né? Ele conversa firme com o governo. Olha, e o governo está com caixa cheio, cara. É a hora de sair isso. É a hora de sair. Eu até me somo aos prefeitos da MUV. Acho que nós temos que reunir todos os deputados estaduais e federais que têm representação aqui na MUV para a gente fazer isso. Porque isso é uma integração de regiões. Hoje a MUV ela é conhecida assim, a MUV para cá do Rio e para o lado do Rio, né? É só você ver, um lado vai mais para o lado de Apucarana, outro lado vai mais para o lado de Ivaiporã. E é mais uma forma, e tem um pedaço ali embaixo, que é Grandes Rios, Rosário, Rio Branco, e que se descola aqui de Lidianópolis, Jardim Alegre, Ivaiporã, Borrasópolis. Então, eu acho que é uma forma da gente promover essa integração. Já estamos cuidando de asfalto ali, naquela região também. Do lado de Ivaiporã, nós já garantimos, do lado de Jardim Alegre, eu sei que está fazendo uma parte também. Então, assim, é um grande momento. O governo está com o caixa cheio. Se não sair agora, muito difícil sair lá para frente. Houve uma decisão do Congresso sobre política ambiental, isso gerou toda uma discussão, afrouxou a lei, não afrouxou, isso é importante, o país precisa desenvolver. Qual que é a tua opinião? O Berimbau, assim, há uma narrativa colocada na imprensa muito patrocinada pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que o governo promoveu ali uma enormidade de vetos a essa proposta. É um projeto que há mais de 20 anos tramitava na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então não é na calada da noite. Um projeto que fica 20 anos, 2 décadas. Quem nasceu há 20 anos atrás já pode estar casado, ter filho. Né? Vou ainda não, mas tá. Você vê como é que... Você tem quantos anos, Roberto? 30. É muito tempo. E nós estudamos muito essas propostas, foi muito bem trabalhado, inclusive com a participação do governo. Agora, o governo tem uma ministra que é contra o Brasil, que é a Marina Silva. Ela é extremamente contra. Ela vendeu agora uma parte da Amazônia para uma ONG estrangeira. E ela acha que isso é bonito, que está protegendo. Não, está cedendo o patrimônio nacional para estrangeiros, né? E ela recomendou esses vetos todos, dizendo que haveria uma flexibilização. Não haverá flexibilização. Nós estamos aqui dentro de um estúdio de uma rádio. Qual o potencial poluidor dessa rádio? Quanto tempo você levaria para conseguir um licenciamento ambiental? Você diferenciar empreendimentos de baixo potencial poluidor e de alto e médio, isso é importante. Agora, você pegar para abrir um estabelecimento comercial, vamos pegar qualquer estabelecimento comercial das cidades aqui do Vale do Rio, qualquer um. Desde que não seja, por exemplo, uma indústria química e tudo mais. Mas pega ali uma padaria, uma loja de roupa, qualquer um desses. Por que você tem que demorar 3, 4 meses para conseguir, ou 6 meses, um licenciamento ambiental para isso? Era o mesmo critério. O que você faz? Você tem ali as normas, você é dado ao empresário aquelas normas e ele tem que fazer em cima daquilo. E ele passa por um sistema de fiscalização por sorteio. Ele, eventualmente, pode ir o fiscal lá no seu estabelecimento e ver se você cumpriu as normas. Se não cumpriu, ele notifica e manda você se adequar. Se não se adequou, ele manda fechar. Agora, isso agiliza e barateia, porque o maior indutor de corrupção que nós temos neste país é a burocracia. Quanto mais dificuldade tem, mais gente vendendo facilidade aparece.
Então não tenha nenhuma dúvida disso, que um projeto de lei, ele é esse da lei do licenciamento, ele é muito importante para o desenvolvimento. E estão jogando muitas costas nas costas do agro. O agro é mínimo a necessidade do licenciamento ambiental. Ele está muito ligado ali à atividade, por exemplo, de granja, de peixes, essas coisas assim. Mas a grande escala do agro não precisa de licenciamento ambiental. Quem mais precisa hoje é a infraestrutura. Você não consegue, numa rodovia que tem 30 metros de áreas de concessão lateral, né? 30 metros além da faixa de coisa, você não consegue passar ali uma linha de transmissão sem licenciamento, você não consegue fazer uma terceira pista sem licenciamento. Isso trava um país. Você não consegue passar, tem uma rodovia que liga Porto Velho a Manaus, que não consegue licenciamento para tampar o buraco há 30 anos, já formou mato em cima. O que é isso, gente? Sérgio, eu não quero atrasar aqui a tua agenda, dizer que a gente fica honrado aqui da tua visita, para debater aqui o Brasil, para debater essas questões, para falar dos recursos que tem trazido, deixar aqui os parabéns pelo trabalho realizado como deputado, que está sempre representando Ivaiporã, Arapuã e toda essa região Vale do Ivaí, mas deixa aqui à disposição mais alguma observação. Fica à vontade, Sérgio. Muito obrigado, meu amigo Berimbau, que bom estar aqui com você, um abraço ao Di, que o Di é o gerente da rádio ainda, que não? Gerente, sócio proprietário. Então, o Di, o gerente, sócio proprietário, ao Roberto, a todos os ouvintes aqui do Vale do Ivaí, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Leva um abraço lá pro Arapuã, pro Ivaiporã. Para a dona Tite, vamos lá. Tá aí as informações. Sérgio Souza, ao vivo com a gente, veio aqui, né, faz uma visita a Boasópolis e visita também aqui os estúdios da Rádio Nova Era nesse dia especial. 12h06 agora. A sintonia certa é esta.